Oi, bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre essa cantora que eu conheci ela há bem pouco tempo, só que eu já me apeguei bastante a ela e a história de vida dela, as músicas e as mensagens que tem por trás das músicas dela. Então eu vou comentar um pouquinho sobre ela e o nome dela é Billie Eilish. Ela é uma cantora bem novinha e que já conquistou o seu espaço no mundo da música, só que ela é muito conhecida mais pelos adolescentes, as pessoas mais velhas não conhecem muito ela. Então eu acho que vai ser muito interessante trazer ela aqui pro canal. O nome completo dessa cantora que eu vou falar hoje é Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. E ela nasceu e foi criada lá em Los Angeles, junto com os pais dela, que são uma família que sempre foi muito artística, e com o irmão mais velho dela, o Phineas O'Connell. E os dois foram homeschooled, ou seja, eles foram. A escola deles foi em casa, eles não foram igual as outras crianças, igual a gente, que foi a uma escola, que vai a uma escola. Eles foram ensinados em casa pelos próprios pais deles. E a Billie já deu várias entrevistas falando sobre isso, que pra ela foi muito bom ser ensinada em casa, porque ela aprendeu as mesmas coisas que a gente aprendeu na escola, só que aprendeu de uma forma mais prática, de como usar na vida dela de verdade. Então, por exemplo, ela precisava aprender sobre frações, ela aprendia enquanto cozinhava com a mãe dela. Então, para ela, também sobrava muito mais tempo para investir no que ela realmente gostava de fazer, que era a carreira musical. E os pais dela já falaram que desde pequena a Billie e o Phineas demonstravam um talento incrível para a parte musical. O Phineas muito mais na parte de compor e de fazer uma música, e a Billie na parte de tocar instrumentos e de cantar. Então, tudo começou porque a Billie fazia aulas de dança. Então, porque ela sempre gostou de ser muito expressiva com o corpo dela, então ela fazia aulas de dança. E o professor dela um dia pediu para que ela criasse alguma música, já que ela gostava tanto de cantar e de produzir músicas, para que eles pudessem criar uma coreografia em cima disso. Então, o Phineas, que é o irmão mais velho da Billie, chegou e disse que ele tinha uma música chamada Ocean Eyes, que ele tinha escrito para a banda dele tocar e cantar, só que não estava ficando bom na voz da banda dele, e que ele tinha certeza que ia ficar muito bom se a Billie cantasse. Então, eles mesmos produziram no computador do Phineas mesmo, no quarto deles, que virou tipo um estúdio para eles, e eles acabaram postando numa rede de música chamada SoundCloud. E eles disponibilizaram o download só pro professor dela, eles não esperaram que mais ninguém fosse ouvir essa música, então eles colocaram lá e meio que não deram mais bola. Só que depois de uma semana eles voltaram para conferir como é que a música estava indo, se o professor dela realmente tinha baixado, e tinha mais de 1000 downloads em uma semana. Então foi aí que o professor dela, os pais dele, já começaram a conversar, inclusive sobre produtores, porque tinha alguma coisa muito boa no que os dois faziam juntos. Então foi aí que meio que a carreira da Billie explodiu. É bom lembrar que ela tinha 13 para 14 anos quando ela lançou Ocean Eyes, ou seja, mais nova que eu, e eu tava fazendo sucesso mundialmente com a música dela. Então, ela já demonstrou ser realmente muito boa no que ela fazia. Pra Billie e pra família dela foi um baque bem grande quando ela começou a fazer sucesso, porque assim que ela lançou Ocean Eyes, vários sites de notícias já começaram a falar sobre a música, comentar sobre a Billie, então pra eles foi um choque muito grande, porque eles não estavam esperando esse tipo de fama do nada, esse tipo de reconhecimento do nada, até porque ela sempre fez a música pra um negócio bem família. Ela nunca achou que ela fosse ser uma grande popstar, assim, como as pessoas dizem. Ela, inclusive, já disse em várias entrevistas que no começo da carreira dela, ela realmente não sabia lidar e ela realmente não queria ser famosa. Ela já disse que muitas vezes ela só queria que ninguém soubesse que ela era a Billie Eilish, ela só queria poder sair na rua normalmente. Só que hoje em dia ela já reconhece que é muito bom ter a vida que ela tem e que ela gosta muito dos fãs dela, que ela considera praticamente uma família. E é só porque no começo ela realmente estava passando por um momento muito difícil para aceitar essa mudança brusca na vida dela do nada. Mas então, a Billie acabou assinando um contrato com a Interscope, que é uma grande gravadora, que inclusive é a mesma gravadora do Marilyn Manson. Então, eles tinham que fazer um álbum de estúdio para iniciar essa grande carreira dela. Só que eles não queriam fazer um álbum de estúdio num estúdio especificamente. Eles queriam fazer em um lugar no qual ela e o Phineas se sentissem confortável gravando. E esse lugar, obviamente, que foi escolhido no quarto do Phineas, que era o estúdio deles, onde a ideia deles fluía mais. E o nome do álbum a qual eles escolheram foi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Que em português fica alguma coisa do tipo Quando Nós Caímos no Sono, Para Onde Nós Vamos?
E eles até tinham lançado mais alguns singles individuais antes desse álbum, só que foi nesse álbum realmente que a carreira dela se consolidou com vários hits de sucesso, ou seja, Bury a Friend, tem vários hits que foi por aí, inclusive, que eu conheci ela. Porque esse álbum dela fez muito sucesso, especialmente entre os adolescentes. Porque tem uma música dela que é When the Party is Over, que é uma música no qual ela chora um líquido preto esquisito, que fez muito sucesso pela internet, imagens, fanarts, as pessoas realmente gostaram da ideia que tinha por trás do álbum. Que tinha Bad Guy, que nesse álbum ela se mostrou ser uma pessoa que fluía muito bem entre os estilos, sabia fazer a música muito bem, então esse álbum dela realmente mostrou ela pro mundo. Só que esse álbum da Billie, ele é um álbum realmente muito polêmico, porque ele é um álbum que toca em feridas e em temas que as pessoas não estão muito acostumadas a lidar. Porque, por exemplo, a música que eu acabei de citar, When the Party is Over, é uma música que cita, por exemplo, sobre sentir falta de uma pessoa, sobre estar se sentindo tão triste por dentro que parece que você está bebendo tristeza para dentro de você. Então tem essa metáfora, tem também o clipe You Should See Me in a Crown, que é Você Deveria Me Ver com uma Coroa. Que nesse clipe ela tá cheia de aranha no cabelo, aranha na boca, aranha no corpo inteiro dela. You should see me in the crown. Inclusive ela tem uma aranha de estimação, então as pessoas viram esse clipe e acharam meio bizarro assim, mas obviamente que quanto mais bizarro, mais sucesso faz na internet, então as pessoas começaram a compartilhar, a carreira dela cresceu ainda mais. Tem a música Bad Guy, que é uma música bem diferente de todo o resto que ela já fez, que foi uma música bem mais simples. Assim, ela mesma que fez o clipe de Bad Guy sozinha com o irmão dela, então pra ela foi uma coisa bem mais divertida de fazer, e a crítica acabou divulgando bastante justamente por sair da zona de conforto dela. Tem também 2 clipes super polêmicos dela, que é Bury a Friend, que é como se fosse Enterre Seu Amigo em português, que é um clipe que ela fala sobre paralisia do sono. E tem também All the Good Girls Go to Hell, que é Todas as Garotas Boas Vão para o Inferno. É um clipe que foi muito polêmico e que as pessoas não entenderam a metáfora por trás do clipe. Que o clipe ele não tá falando sobre nada sobrenatural, ele tá só querendo dizer que os seres humanos estão acabando com o meio ambiente e que uma hora o meio ambiente vai querer vingança sobre as coisas que a gente está tirando dele. E que é um clipe, assim, bem forte, só que as pessoas não entenderam bem, só que, obviamente, que as pessoas começaram a divulgar e a falar, e ela só no fim conseguiu mais fãs, principalmente adolescentes, que adoram esses tipos de coisas polêmicas, né? Porque tem coisa que adolescente mais gosta, é de polêmica, então todo mundo começou a gostar dela a partir daí. E tem também uma música que ela já teve que se explicar sobre, que é uma música chamada I Wish You Were Gay, que na tradução seria eu desejaria que você fosse gay. Que na música ela tá mais ou menos querendo dizer que ela se declarou para um menino e ele disse que não amava ela da mesma forma que ela amava ele. E ela diz nessa música que ela preferia que ele tivesse dito para ela que ele era gay, ao invés de dizer que ele não ama ela. Ela teve que dar algumas entrevistas dizendo que as pessoas não entenderam bem o que a música estava querendo dizer, que tiraram ali a letra assim, do contexto. Então, ou seja, a carreira dela é uma carreira bem polêmica e que é mais assim para um público jovem, porque eu realmente acho que o público mais velho não vai gostar de algumas ideias que ela passa nas músicas dela. Só que eu recomendo que você vá pesquisar, porque tem, por exemplo, um clipe dela chamado Xanny, Xanny, que fala sobre combate ao uso de cigarros, combate ao uso de drogas. Então, ou seja, ela tem sim metáforas muito importantes por trás dos clipes dela que você só precisa abrir a mente para poder ouvir. E com esse álbum da Billie, ela ganhou 2 nominações no Guinness Book, que foram de artista feminina mais jovem a atingir o topo das paradas lá no Reino Unido, e também de a mulher que teve mais músicas simultâneas no Hot 100 da Billboard. E pra ela ser assim uma artista já chegar com 2 nominações no Guinness é muito bom para a carreira dela, porque deu uma grande divulgada no trabalho dela, porque várias revistas, vários sites de fofoca já vieram direto nomeando que a nova artista adolescente já tinha 2 nominações no Guinness Book. E nesse ano de 2020, a Billie foi nomeada para 4 Grammys e ela ganhou os 4. Ela ganhou como Artista Revelação, Melhor Álbum, Melhor Música e Melhor Gravação. Ou seja, o álbum dela foi considerado o melhor álbum pop vocal desse ano. E isso é muito surpreendente para uma pessoa da idade dela, porque tem artistas que têm anos e anos e anos de carreira musical e que nunca ganharam um Grammy. O exemplo disso é a Lana Del Rey.
por exemplo, porque ela lança muitas músicas que fazem sucesso, que são aclamadas pela crítica, que são muito bem faladas, muito bem divulgadas, só que ela nunca ganhou nenhum Grammy. Seja por algumas declarações dela, ou seja realmente por apenas preconceito da indústria, realmente, só que ela nunca ganhou nenhum Grammy. Já a Billie, não, ela já chegou roubando o Grammy de todo mundo ali, conquistando o Grammy de todo mundo. E isso também é ótimo pra carreira dela, e os fãs ficaram muito orgulhosos, porque ela já chegou meio que mostrando quem ela realmente é pra indústria da música. E o irmão dela, o Phineas, ele também ganhou um Grammy de melhor compositor de música não clássica. E a Billie, ela é uma artista que ela passa por alguns problemas na vida pessoal dela, tanto que, por exemplo, no começo da carreira dela, eles gravaram um vídeo que era assim, a cada ano ela iria fazer uma entrevista onde eles perguntariam as mesmas coisas. E eu vou deixar aqui a foto para vocês verem a diferença que dá pra ver dela, da entrevista em um ano e da entrevista para um outro ano. É porque a Billie, ela foi diagnosticada realmente com depressão, então pra ela não estava conseguindo lidar bem com essa fama toda que ela teve do nada, ela não estava realmente conseguindo lidar com os compromissos que ela estava tendo, ela realmente não achava que as pessoas gostavam realmente da música dela, então ela não estava conseguindo lidar, só que com muito apoio dos psicólogos dela, de um grande tratamento que ela fez, e obviamente da família dela, principalmente do irmão dela, o Phineas, que ela considera o melhor amigo que ela pode ter para a vida dela, ela conseguiu ficar muito melhor em relação a isso, e ela tá conseguindo hoje em dia ser uma pessoa bem mais feliz, e ela até disse em uma entrevista que a meta dela no momento é se manter feliz. Porque nos outros anos ela não era uma pessoa feliz, só que nesse ano ela quer realmente manter a felicidade dela com ela. E ela também foi diagnosticada com a síndrome de Tourette, que é uma síndrome onde a pessoa tem alguns tiques, sejam vocais ou sejam físicos. A dela não é tão forte assim, só que ela foi diagnosticada. E ela e o irmão dela também foram diagnosticados com sinestesia, que é um tipo de doença no qual a pessoa consegue, por exemplo, sentir o cheiro de uma música, o gosto de uma música, ver cores nas palavras numa música, e eu realmente não sei se isso traz algum tipo de benefício para eles, talvez na hora de criar uma música. Eu só sei que os dois são muito talentosos e conseguem criar obras de arte, então eu não sei se talvez essa sinestesia ajude eles em alguma coisa ou não, eu só sei que eles têm. E uma coisa que também me faz ficar muito surpresa em relação a ela é que ela fez tudo isso na vida dela antes mesmo de alcançar os 20 anos. Ou seja, enquanto a gente não ganha nem sorteio do Instagram, ela já conseguiu tudo isso na vida dela, porque ela é realmente muito boa e muito talentosa. E a Billie, o que ela mais me inspira na minha vida é que, pra mim, eu me identifiquei muito com ela assim que eu vi, porque o jeito dela, o jeito que ela é super família, o jeito que ela é artista que mesmo que mais fature e que tenha, por exemplo, mais fãs, ela ainda assim continua morando na casa dos pais dela e produzindo as músicas dela no quarto do irmão dela. Ou seja, o jeito que ela diz que o irmão dela é o melhor amigo que ela pode ter pra vida dela. Eu me identifico muito com ela nesse sentido. Eu gosto muito dela, assim, como pessoa. E eu realmente espero que ela não mude essa forma dela de ver o mundo, de tratar os fãs dela e de entender que os fãs dela são apenas pessoas que querem realmente muito conhecer ela e que admiram muito o trabalho dela, porque não é todos os artistas que são assim. Então, eu vou deixar pra você aqui na descrição algumas recomendações de músicas da Billie, porque ela tem muitas músicas diferentes que com certeza alguma delas vai interessar pra você. A minha favorita é a música I Don't Wanna Be You Anymore, que é uma música que ela fala de como ela estava se sentindo e não querer continuar sendo ela mesma, de não acreditar nas habilidades dela. Só que é uma música muito bonita, com um vocal muito bonito. É um clipe muito lindo também. Então, essa é a minha recomendação que eu vou colocar pra você. Só que ela tem tanta música que eu tenho certeza que se você não gostar dessa, você vai gostar de alguma das outras que ela fez. Então, agora eu queria saber a sua opinião, se você já tinha ouvido sobre a Billie Eilish, se você conhecia esse trabalho dela, ou então, se você tá ouvindo falar dela agora pela primeira vez, se vai pesquisar sobre ela, eu iria adorar ouvir sua opinião aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido o meu vídeo até o final, e tchau!